Olá, meus alunos, tudo bom? Na nossa aula hoje, vamos mostrar agora um outro momento do processo de colonização dos portugueses aqui no Brasil. Só vamos lembrar um ponto. Já trabalhei com vocês a chegada dos portugueses aqui no território brasileiro, né, e o chamado período pré-colonial, que foram aqueles 30 anos iniciais que Portugal não se interessa pelo Brasil, né? Aí depois nós vimos o início da colonização na parte política. Aí tivemos uma aula que falamos do sistema de capitanias hereditárias e do governo geral. Aí teve uma aula que nós falamos mais da questão econômica, que foi o ciclo do açúcar, é isso. E na última aula trabalhamos a escravidão, dentro do contexto do período colonial. Hoje nós vamos entender por que historicamente, o Brasil vai ter o território que tem hoje. Tá? Porque o Brasil não era para ter o tamanho que tem hoje. O Brasil era para ter só 1/3 do território que tem hoje. Tá? Mas devido a alguns fatores que eu vou explicar para vocês, nós vamos sofrer, principalmente no século XVII, um forte processo de expansão territorial, expansão das nossas fronteiras. Vou explicar melhor a partir de agora, que preste atenção. Observem esse mapa, meninos. Pelo chamado Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo assinado entre Portugal e Espanha em 1492, observe um detalhe, 1493, algo em torno de 7 anos antes de Cabral chegar ao Brasil, não é? Portugal e Espanha já tinham assinado um acordo onde eles iriam dividir o Novo Mundo. O que era o Novo Mundo? A América. Entre eles, a partir dessa linha divisória chamada Tratado de Tordesilhas. Mas o que interessa para a gente saber agora é o seguinte, é que pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, essa parte que está de amarelo pertencia a Portugal. Observem que cerca de 1/3 do território brasileiro era de Portugal e os outros 2/3 pertenciam à Espanha. Então não era para o Brasil ter o tamanho que tem hoje. Mas a questão é que, repito, no século XVII, os portugueses que moravam aqui no Brasil e outras pessoas vão começar a ocupar os territórios que pertenciam à Espanha. Vai ter guerra, professor? Não. Por quê? Porque um dos fatores que provocaram o crescimento do território brasileiro foi que os espanhóis, o governo espanhol, nunca se interessou pelo Brasil. A Espanha vai estar mais interessado em outras áreas da América, como o México, como a América Central, a região aqui do Peru, na América do Sul, porque nessas regiões eles conseguiram encontrar grandes jazidas de ouro, prata e diamante. Então eles não estavam nem para esse território brasileiro, então os espanhóis não ocuparam. Então, como os espanhóis não ocuparam, isso facilitou que os portugueses que moravam aqui começassem a ocupar a região mais do interior. Principalmente por quê? Porque eles vão começar a entrar no interior do Brasil procurando ouro. Vamos já falar como foram essas procuras. E nós vamos ter atividades econômicas como a pecuária, que eles vão ocupar regiões mais do interior do Brasil, porque no primeiro momento as fazendas de gado eram feitas próximo das fazendas de açúcar. Só que, não sei se vocês sabem, o gado, o boi, ele precisa de pastos. E nessa procura por comida, os bois acabavam invadindo os canaviais e começavam a pisar nas mudas de cana-de-açúcar, causando prejuízo para o ciclo do açúcar. Então foi obrigado essas fazendas de gado a serem empurradas para o interior, para longe das fazendas de cana-de-açúcar, das fazendas de engenho. Então, com o desenvolvimento da pecuária, eles começaram a ocupar regiões mais para o interior do Brasil. Então, essa procura de ouro, tá certo? E essa região ali da pecuária acabou realmente levando os portugueses para o interior do Brasil. E como os espanhóis não se interessaram por esta região, não tinha espanhóis que ocupavam essa região, eles estavam livres para se expandir, para ocupar, tá certo? E aí vem um outro ponto do assunto. A partir principalmente do século XVII, os portugueses que viviam aqui no Brasil, eles começaram a organizar expedições, ou seja, grupo de pessoas que partiam para o interior do Brasil, procurando índios ou procurando ouro, índios para serem usados como escravos, e ouro, logicamente, num grande sonho do enriquecimento. E nós vamos ter 2 tipos de expedições que vão ajudar também nessa nossa expansão territorial. 2 tipos de expedições que vão entrar no interior do Brasil, inclusive ocupar o território que pertencia à Espanha. E o nome dessas expedições são Entradas e Bandeiras. Elas são diferentes, mas elas têm um ponto em comum. São expedições que iam para o interior do Brasil, ou procurando índios, ou procurando metais preciosos. Agora, o que eu vou trabalhar com vocês na parte final da aula? O que eram as entradas e o que eram as bandeiras, tá certo? As entradas, meninos, eram expedições que elas eram oficiais. O que quer dizer isso? Elas eram organizadas pelo próprio governo português.
O governo português é que investia nessas expedições, principalmente para procurar ouro, tá certo? E como eram expedições oficiais e eram financiadas, eram organizadas pelo governo português, elas partiam quase sempre da nossa capital. E a capital do Brasil nessa época era na Bahia, na cidade de Salvador. Então as entradas partiam normalmente de Salvador e elas iam para o interior do Brasil. E repito, eram expedições oficiais, organizadas pelo Estado português. E justamente por serem oficiais, elas não iam muito para o interior, porque elas procuravam respeitar o acordo que tinha com os espanhóis, que era o Tratado de Tordesilhas. Tudo bem, essa linha do Tratado de Tordesilhas não tinha um muro, não tinha uma cerca, não tinha nada, muito menos soldados protegendo, não, era só uma linha imaginária. Então as entradas, elas iam até um certo limite, depois elas retornavam, porque eles não queriam desrespeitar o acordo que tinha com os espanhóis. Então é o seguinte, as entradas foram importantes para o conhecimento do interior do Brasil? Foram. Só que as expedições das entradas, elas não foram mais importantes do que as bandeiras. As bandeiras, elas foram mais importantes por quê? Primeiro porque os bandeirantes, e como aí está sendo retratado um bandeirante muito famoso ou famigerado, chamado Domingos Jorge Velho, sobre a polêmica da figura dos bandeirantes. Vou comentar mais na próxima aula, tá? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esses bandeirantes, mas preste atenção. Os bandeirantes, eles vão financiar suas próprias expedições. Então, diferentemente das entradas, as bandeiras, elas não eram expedições oficiais, eram expedições particulares, porque não tinha dinheiro do governo. Era o próprio bandeirante que juntava um grupo de pessoas que contratava e partia para o interior do Brasil, ou para caçar índios para vender como escravos, na imagem que vocês estão vendo, ou então para procurar ouro. E foram eles que encontraram, tá? As primeiras jazidas de ouro no Brasil foram encontradas pelos bandeirantes. E geralmente, não todas, mas geralmente as bandeiras partiu de São Paulo. Por isso é muito comum falar o quê? Os bandeirantes paulistas, porque eles partiam normalmente da região que hoje é São Paulo. E como eles eram particulares, eles não estavam nem para o governo, também não estavam nem para Portugal, nem para a Espanha. Ou seja, eles não estavam nem aí para o Tratado de Tordesilhas. Eles entravam mesmo no interior do Brasil procurando ouro e procurando índios para vender como escravos. Por isso que, repito, as bandeiras foram mais importantes do que as entradas na questão de conhecer o interior do Brasil. E na região que hoje é o estado de Minas Gerais, que é bem no centro do Brasil, é que esses bandeirantes vão encontrar as primeiras jazidas de ouro no Brasil. Não é por acaso que um dos nossos próximos assuntos é o ciclo do ouro. Nós vimos o ciclo do açúcar, depois vamos ver o ciclo do ouro ou o ciclo da mineração. E na próxima aula eu vou aprofundar com vocês o segundo conceito da seguinte discussão. Eu vou explicar para vocês quais eram os tipos de bandeiras. Nós temos 3 tipos de bandeiras e vocês vão ver uma polêmica que no primeiro momento da história brasileira, esses bandeirantes eles eram vistos como heróis. E depois teve uma reconstrução da imagem dos bandeirantes e hoje eles são vistos mais como vilões, assassinos, genocidas. Eles destruíram inúmeras aldeias indígenas, mataram milhares de indígenas e também destruíram os quilombos. Não sei se os senhores lembram, falamos na última aula, que os quilombos, eles eram aquele local dos negros que conseguiu fugir das fazendas para eles tentarem viver a sua vida em liberdade. Esse rapaz que está retratado bem, o Domingos Jorge Velho, ele foi responsável pela destruição do maior dos quilombos, o quilombo dos Palmares. Mas isso aí serão temas das nossas próximas aulas, tá bom? Então espero que tenha sido claro para vocês. Até o nosso próximo encontro. Valeu, meninos, um abraço.